Olá, pessoal. Maurício Acosta aqui de Curitiba. Hoje eu gostaria de bater um papo com vocês sobre uma ferramenta muito bacana, né? Uma ferramenta que se tornou indispensável para mim nos últimos anos, e que me ajuda muito no processo de diagnóstico, né? No planejamento dos meus casos, e principalmente na minha decisão terapêutica, né? Então, hoje eu não consigo mais viver sem, que é o software Invivo Dental, né? O Invivo é um software americano de uma companhia de San José, na Califórnia, né, no coração do Vale do Silício, chamada Anatomage. O fundador dessa companhia, um engenheiro brilhante, né, se tornou um ícone lá do Vale do Silício, Jack Choi. Ele trabalhou 4 anos na Line Technology e em 2004 ele saiu para fundar a Anatomage. Eu tenho trabalhado com ele desde 2007. Então, a gente já tem um longo relacionamento aí. Eu sou o distribuidor desse programa aqui no Brasil. Então, o Invivo, o nome já diz tudo, né? É um software que foi construído, foi concebido em cima do conceito de renderização anatômica, né? De forma a mais realística possível, que é o que os americanos têm chamado hoje, radiologistas, né, principalmente os artigos a gente tem visto, de True Anatomy, que é a anatomia real. Então, na anatomagem já quer dizer isso, né, a junção de anatomy e image. Então, essa junção deu como resultado a anatomagem, que é a ideia, né, do Jack Choi. Então, tem inúmeras outras ferramentas e dispositivos que eles exploram, que estão aí no mundo inteiro fazendo sucesso. Inclusive, muita coisa foi desenvolvida com a Universidade de Stanford, e eles estão presentes em praticamente os mais importantes centros de pesquisa e desenvolvimento e de educação ao redor do mundo. Então, é isso. Eu acho que nada melhor do que a gente ter a oportunidade de mostrar casos, né, que podem ilustrar aí o poder do Invivo, né? E isso não quer dizer que a gente não utiliza mais documentação convencional, que não utiliza mais panorâmica, periapical, não é nada disso, a gente continua utilizando. Mas a gente criou um protocolo, né, passou por uma curva de aprendizado que diz o que é interessante, né, o que não é necessário em relação à solicitação de tomografia, sempre seguindo o princípio ALARA da radiologia, né, as low as reasonable achievable, tão baixo quanto racionalmente possível. Então, com esses novos scanners, com esses novos tomógrafos, e com esses softwares novos, né, e hardware e software, as coisas estão muito rápidas, hoje está muito seguro fazer uma aquisição de tomografia. Né? Então, o Invivo faz exatamente isso, ele renderiza arquivos DICOM, arquivos nativos de tomografia, de cone beam, de multislice, até de ressonância, não só de face, mas também de corpo. E ele também importa e faz a sobreposição com outros tipos de arquivos, por exemplo, o BJ, que é a fotografia 3D, o PLY, o STL, que é o modelo digital, tudo isso aí trabalha em conjunto. Né? E também ele auxilia muito, como a gente vai ver na sequência, na comunicação com a equipe multidisciplinar e na comunicação com o paciente. Então, sempre a gente vai tentar chegar no ideal aí. Então, vamos lá, vamos começar mostrando os casos. Um pacientezinho na dentição mista, veja que interessante, a gente está visualizando aqui a morfologia dental-alveolar, né, esquelética. A gente consegue fazer um clipping e visualizar ali as coroas dos dentes permanentes, né, de canino e pré-molares, nesse segmento lateral. E aqui a gente vê nitidamente que se trata de uma classe 2, visão primeira, né, com uma aparente deficiência anteroposterior de mandíbula, eventualmente até um terço inferior da face diminuído. E aqui então a renderização daquele arquivo DICOM que é obtido na tomografia. Então, o que é uma coisa interessante que a gente pode trabalhar aqui com o Invivo? Né? Esse é um paciente que claramente tem
inadequações morfofuncionais, ausência de selamento labial, né? Veja a postura lingual. A gente pode avaliar aqui nesses planos sagitais aí toda a parte de vias aéreas, né? E isso é interessante, a gente pode se comunicar com o otorrino também, com o pediatra. Vamos ver aqui num corte coronal, né? Então a gente consegue avaliar aí os seios da face, cavidade nasal, septo. Veja que interessante. Tá? E nesse pacientezinho, uma coisa que pode ser interessante também é a gente avaliar de forma volumétrica, e aí sim a gente começa a ter esse impacto da visualização anatômica real, né, do termo que os americanos chamam de inglês, o true anatomy. Então essa posição esquelética aqui, espacial de mandíbula, está compatível com esse estreitamento importante de vias aéreas. E aí a gente tem aqui as vias aéreas, um volume de vias aéreas numa escala de cor, né, com uma área de maior estreitamento. Né? Por exemplo, é possível inclusive fazer aqui um fly-through, né, que seria como se fosse uma endoscopia. E a gente pode perceber aqui a importância desse estreitamento. Então, vias aéreas é uma coisa que é legal de ver num caso como esse. As articulações temporomandibulares também é interessante de ver, que nós estamos vendo uma vista 3D no plano coronal. Aqui um corte axial e aqui a gente vê então os cortes sagitais. Né? A gente traça aqui uma linha de orientação em cima do longo eixo aqui do côndilo, no corte axial. E já dá para perceber alguma coisa também de alteração aqui em ATM, né? Um aplanamento da superfície articular aqui da cabeça da mandíbula, né? Como a gente antigamente chamava, né? Do côndilo do lado esquerdo. Né? Uma alteraçãozinha aqui de posição e de forma, né? das superfícies articulares. Nesse caso, o que é uma coisa bacana da gente fazer é uma análise cefalométrica em 3D, né? E aí a gente comprova o que a gente já visualmente ou de forma subjetiva está conseguindo observar nesse caso. A gente está agora numa paciente um pouco mais velha, né? Também praticamente terminando a dentição. Terminou já a dentição mista, né? Mas ainda o paciente já é adolescente, mas tem um canino descido aqui, talvez algum colega perdeu aí, a gente chama perda da chance, né? De fazer uma abordagem preventiva, interceptativa. E aí a gente tem esse canino incluso, tá? Então, a gente está falando de diagnóstico, também estava falando que o in-vivo pode ser uma ferramenta interessante para planejamento. Então, ele utiliza recursos de computação gráfica. Tá? E existe um serviço que a Anatomage, a base da companhia, oferece para a gente, que é o de segmentar as coroas e as raízes, né? E as bases esqueléticas. A gente vai trabalhar com níveis de translucidez aí. Pode pintar os dentes da cor que a gente quiser, então os tecidos estão pintados ali de vermelho. E a gente pode, eventualmente, planejar de que forma que nós vamos tracionar esse canino. Né? Então, eu já fiz isso, veja, né? Eu já fiz esse planejamento, esse caso está salvo. Então, isso a gente consegue trabalhar. Né? A gente consegue fazer aí, então, um setup. Tá? Ok? Então, veja que interessante, agora a gente olhando num plano oclusal aí, no plano axial, na verdade, o correto seria uma vista oclusal, né? Então, o que é possível fazer, o que a gente tem que tomar cuidado aí na hora de planejar a ancoragem, né? Se a gente vai usar um mini parafuso,
enfim, como é que vai ser esse acesso, tudo aqui pode ser auxiliado por um recurso chamado Anatomodel. Esse é um caso bem interessante, onde o InVivo está me ajudando bastante aí nesse processo de decisão terapêutica. Tá? Paciente jovem aí, final de adolescência. E aqui eu acho que cabe a gente dar uma olhadinha nas fotografias, né, deles, fotografias intrabucais aqui, lateral, frontal, e as oclusais e as extrabucais. Então, uma deficiência transversal aqui importante de maxila, com um apinhamento, a gente pode chamar de um apinhamento severo, uma mordida anterior em topo, né? Aqui a gente pode, se a gente for fazer uma análise facial mais criteriosa, enfim, a gente vai perceber uma deficiência anteroposterior de maxila. E aí, o que a gente vai fazer com esse paciente? Né? Que tipo de informação aqui é importante para que a gente tome a melhor decisão terapêutica? Se a gente for levar em consideração aquele acrônimo, né, do ARNET, o Face, Airway e Bite, né, o FAB, a gente teria que fazer cirurgia ortognática nesse paciente. Então eu posso tentar fazer uma expansão aqui, e aí começa a aparecer uma série de questões aqui super delicadas, né? Olha como essas raízes já estão aí do lado direito aqui dos molares, já estão vamos dizer, estão proeminentes aqui, né? Estão se exibindo aqui na tábua óssea vestibular aqui, né? E aí começa a gente poder também utilizar outros recursos que são os cross sections aqui. Então a gente pode vir aqui e começar a ver, comparar a imagem 3D com os cortes, que o ideal é a gente fazer uma avaliação nos cortes, né, também, principalmente quando se trata de inserção radicular. Né. Eu posso fazer essa expansão, eventualmente usar algum tipo de movimentação de toda a arcada, né, utilizando aqui algum tipo de ancoragem esquelética, e aí a gente vem aqui na parte de implante, na ferramenta de implante, e pode eventualmente ver se é possível colocar algum parafuso em buccal shelf, né, em linha oblíqua externa da mandíbula, e aí a gente vem aqui, e essa é uma coisa interessante do InVivo, que a gente tem como simular um mini parafuso, né, e ver se isso aqui vai. Vamos agora colocar na angulação aqui. Vou mudar um pouquinho essa angulação para ver se é possível. Então, assim, tá dando um monte de medo aqui, né? Mas é um recurso que a gente tem aqui do InVivo que a gente pode utilizar. Ou a gente vai para uma abordagem mais
radical, né? menos conservadora, e extrai 2 premolares superiores, né? Corrige essa projeção, essa inclinação exagerada aqui dos anteriores. A gente pode fazer só para a gente ter uma ideia aqui, o longo eixo incisivo em relação ao plano palatino, exageradíssimo, né? Então a gente pode extrair, corrige esse apinhamento, cria uma mordida cruzada anterior aqui, né? Então a gente coloca os dentes dentro da base alveolar, cria um overjet negativo, e aí pode pensar em fazer uma movimentação cirúrgica. Claro que aqui o caso ainda está compensado, precisa descompensar, né? Mas só para a gente ver também a ferramenta, que é a possibilidade de a gente visualizar em tecido mole as movimentações, inclusive em metro, né? Se a gente quiser aqui. Tá? Então, como é que a gente vai decidir? Isso aí tem que ser decidido, obviamente, em conjunto com o paciente e com os responsáveis, e com os pais, né? O que eu acho que é interessante desse tipo de ferramenta de diagnóstico tridimensional, digital, né? Que é o que está na moda agora, né? E aí ela precisa ser bem utilizada, não pode ser só perfumaria, é justamente nessa comunicação, tanto com a família, né? Dizendo, ó, se a gente for pela alternativa A, pode acontecer isso, isso e isso. A gente pode expor aqui as raízes, né, ter perda óssea, etc. E tal. Se a gente for para o plano B, que é o de cirurgia, né, a gente vai ter que esperar um pouco, porque esse paciente ainda não está numa idade de operar, então a gente vai precisar preparar o caso, remover dente permanente, né, e então o paciente por um tempo vai piorar a situação até que ele consiga depois resolver, solucionar de fato o problema depois da cirurgia. Então, o que é uma informação aqui super importante? Né? Voltando então à questão do FAB, né? Então, que é face, né? Face, oclusão e airway. Então, aqui um fator super, para mim, determinante é vias aéreas. Então, vias aéreas, nesse caso, está muito estreitado. Né? Isso, o paciente relatou que na idade que ele tem, o paciente está com 16 para 17 anos, ele já ronca, já tem problema para dormir, né? Então, claro que a gente tem que, eventualmente, aliar esse tipo de avaliação com uma polissono, né? Trabalhar aí com o pessoal da medicina do sono, otorrino, mas seguramente se a gente avançar essa maxila aqui, eu acho que a gente consegue eventualmente avançar maxila e mandíbula, né? Se é um caso para bimaxilar, a gente consegue melhorar bastante essa via aérea. Então, vale a pena fazer um tratamento conservador ou vale a pena fazer um tratamento um pouco mais agressivo e trazer qualidade de vida para esse indivíduo para o resto da vida, correndo o risco da cirurgia, todo o transtorno da cirurgia? Então, com uma ferramenta como essa, a gente consegue comunicar isso com os pais e ajudar isso, a decidir junto, né, o que é a melhor opção. Tá? Uma outra situação que é interessante é a situação de pacientes que a gente precisa reabilitar. Então, paciente que, por exemplo, esse aqui é uma paciente que está em tratamento, é um caso bem. O paciente tem um histórico de DTM, ela tem segundo e terceiros molares.
inferiores, né, em ambos os lados, numa posição muito desfavorável, né, e aqui também esse espaço edêntalo está no, e aqui a saída aqui do canal mandibular, o fundamental aqui está numa posição muito delicada que vai atrapalhar a colocação de implante, né? E aí uma coisa interessante é que a gente pode vir aqui, né? E aí, nesse caso eu fiz uma sobreposição de foto e de modelos, né? Então a gente tem aqui a foto 3D dela, os modelos digitais em STL, né? E aí se a gente tirar aqui deixar só o STL, a gente vai ver a situação aqui delicada do terceiro molar superior e inferior e o quanto isso tá, e aí que é interessante, impactando a posição de côndilo aqui. A gente pode navegar pelos cortes. Opa. E ver, olha que interessante, o quanto esse côndilo está deslocado, né, com esse exame sendo tomado em máxima intercuspiração, quanto esse côndilo está totalmente fora aí da fossa. E aí, então, se a gente tirar aqui o volume, a gente consegue tirar a foto. A gente consegue ter uma relação aqui desse fulcro, né, que nem dizia o Roth, esse fulcro que está deslocando essa mandíbula. E aí o que eu fiz? Coloquei os implantes, né, coloquei as coroas, então eu posso tirar as coroas, né, eu posso tirar os implantes, mas eles estão lá. E aí o que acontece? Eu posso enviar esse caso para o meu. Isso aqui tudo em estudo, né? E eu estou fazendo também para ilustrar aí, para mostrar para vocês. Mas o que eu acho que é interessante é eu pegar esse caso, mandar para a nuvem, mandar para a Anatomize Cloud, tá? Que é uma nuvem né, de armazenamento aí que a gente pode trabalhar, e o implantodontista, enfim, o meu cirurgião consegue receber esse caso, visualizar esse caso, exatamente da forma que eu fiz. Tá? Isso aqui é um viewer baseado na web, então não tem que baixar o Daikon, né? Tá aqui. Então tudo que eu coloquei ali na versão full, ele está aqui, né? Então o meu implantodontista pode visualizar e aí a gente usa a sobreposição da STL para ver a melhor posição da coroa, e aí para ver a melhor posição do implante, e aí os cuidados que a gente tem que ter aqui com o nervo, são tudo informações super relevantes. Né? Então, de repente, o implantodontista vai dizer, olha, isso não dá para fazer dessa forma. Né? Enfim, está aqui uma situação que eu acho que pode ser bem interessante e ilustra o conceito de teleodontologia, né, que a teleradiologia, que agora está também cada vez mais na moda. Aqui mais um caso cirúrgico também estreitamente importante de vias aéreas, né, que a gente pode. Isso aqui é interessante para a gente ver ali o que acontece em tecido mole. E aí, conforme a gente muda aqui a posição, as referências de orientação, os guias aqui também mudam. Né? Guia.
E para finalizar, um serviço que a Anatomage oferece, né, que é o Anatomoda, também pode, que eu já mostrei naquele caso do tracionamento do canino, também pode ser usado para sobrepor uma fotografia 3D obtida num scanner de face mesmo, uma impressão arquivo OBJ. Né? E aí, nesse caso aqui sou eu mesmo, né? A gente pode tirar essa pele e aí a gente vai ver aqui as bases, né? E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que esse caso foi feito com o modelo 3D, tá? Então essas coroas, vamos tirar aqui os dentes da N arcada aqui do lado esquerdo. A gente vai ver aqui que as coroas são extremamente, com uma anatomia extremamente acurada. Por quê? Porque ela vem do STL, então não é do Daikon. Né? Se fosse do Daikon, ele está dando essas travadinhas porque eu estou fazendo a gravação da tela, né? E a placa de vídeo às vezes não aguenta, mas ele é um software extremamente rápido. Mas vamos lá então novamente. Então aqui a anatomia bem acurada aí. Então se a gente for usar a anatomia do Daikon, ó, como está cheio de artefato, né? Essa seria a anatomia a partir da tomografia e essa é a anatomia a partir do Daikon. Então vamos deixar aqui a tábua óssea aqui num nível de transparência. E está aqui, então, a segmentação de coroa, de raiz. E aí eu consigo fazer aqui um setup. Que bom se fosse assim na vida real, né? Mas, tá aí, para vocês verem. Inclusive, nesse caso aqui, foi feito uma segmentação aqui, né, na sutura, né? Para a gente poder ver o efeito de uma disjunção aí. Então é isso, pessoal. Isso é um breve resumo, porque tem inúmeros recursos que podem ser utilizados aqui em vivo, né? Tem, por exemplo, ferramenta de endo, a ferramenta de sobreposição para a gente ver o antes e depois de uma cirurgia ortognática, ver o que muda na parte, por exemplo, de vias aéreas. Isso é fantástico, né? A gente pode eventualmente explorar isso numa próxima oportunidade. Ok? Forte abraço a todos e seguimos em contato.